Em mais uma aula, em mais um vídeo muito importante para a nossa vida. Bom, nós vamos estar falando agora, dando continuidade sobre os atributos morais de Deus. E agora nós vamos falar sobre a verdade. O que é o atributo da verdade? É a consonância daquilo que é asseverado com o que pensa a pessoa que fez a asseveração. Resumindo, asseveração significa afirmação. Então, consonância é quando você pensa igual, você pensa a mesma coisa, você fala a mesma coisa, você tem o mesmo sentimento. Isso é consonância. Nesse sentido, a verdade é um atributo exclusivamente divino, pois com frequência os homens erram nos testemunhos que prestam, simplesmente por estarem equivocados, errados a respeito dos fatos, ou então por pura incapacidade fracassam em promessas que fizeram com honestas intenções. Mas a onisciência de Deus impede que ele chegue a cometer qualquer equívoco, e a sua onipotência e imutabilidade asseguram o cumprimento de suas intenções. É o que nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 32, 4. Então, ao exercê-la, a verdade, ao exercê-la para... Vamos ver aqui o vídeo, deu uma... sua verdade, ele está agindo realmente com total e absoluta consciência do que é certo e do que é errado, sem falha, porque Deus ele é um ser eterno. Por isso, nós vemos aqui que ao exercê-la, a sua vontade com a criatura, a verdade de Deus é conhecida como sua veracidade e fidelidade. Então nós vimos o termo da verdade. Agora nós vamos ver a veracidade. O que é a veracidade? Veracidade consiste nas declarações que Deus faz a respeito das coisas, conforme elas são, e se relaciona com o que ele revelou sobre si mesmo. A veracidade fundamenta-se na onisciência de Deus. Então, esse é o conceito de veracidade. Vamos ver agora o último atributo moral de Deus, que se refere à fidelidade. Então vamos lá. O que é a fidelidade de Deus? Fidelidade de Deus consiste no exato cumprimento de suas promessas ou ameaças. A fidelidade fundamenta-se na sua onipotência e imutabilidade. É o que nós vemos em Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Nós encontramos isso também no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Bom, nós terminamos aqui a parte dos atributos morais de Deus. E agora nós vamos tratar de um assunto muito interessante para o nosso aprendizado, que é os nomes de Deus. É isso mesmo. Nós temos como costume chamar a Deus de Deus, porém, Deus não é um nome. Apesar que nós aprendemos e assimilamos dessa maneira, Deus é um título. E nós vamos aprender aqui os vários nomes que Deus tem, que foram revelados na Bíblia. Então, nós vamos estar estudando e aprendendo sobre os conceitos dos nomes de Deus. Isso é muito importante. Vamos lá. Este é o chamado tetragrama sagrado. Nós vemos aqui que no hebraico é diferente a forma como você interpreta a leitura. Então, nós aqui do Ocidente, nós lemos da esquerda, vou pegar com o meu mouse aqui, da esquerda para a direita. Todo mundo do Ocidente aprende a escrever e a ler nessa posição, da esquerda para a direita. O povo do Oriente, os árabes, o povo realmente
o hebraico, ele é lido de forma contrária à nossa. Como assim? Em vez de começar a ler realmente da esquerda para a direita, nós começamos a ler da direita para a esquerda. Então você está vendo aqui, ó, esse aqui é o tetragrama, que foi transliterado para a nossa língua, para o nosso português, como Yud, Re, Vav, Re, que é o YHVH. Então, esse Y aqui, sim, é onde eu estou aqui marcando, significa o I. Depois nós vemos aqui o H, esse tracinho aqui, ó, é o H. Aí novamente nós vamos encontrar aqui, ó, nós vamos encontrar as palavras que se repetem novamente. Então nós temos aqui, ó, H, nós temos aqui YHVH, que é uma transliteração da palavra do tetragrama. Então nós estamos vendo aqui, ó. Então beleza. Então essa aqui é a transliteração mais adotada pelos estudiosos. Obviamente vai haver divergências, como tudo que o ser humano faz. Porém Deus, ele é um e ele é eterno. Bom, este é o chamado tetragrama sagrado e é literalmente o nome de Deus na grafia original, que se refere ao nome do Deus de Israel em forma escrita já transliterada. O que é isso? É a substituição dos símbolos gráficos do alfabeto hebraico por letras do alfabeto ocidental. Etimologicamente, tetragrama, etimologicamente falando, é o estudo da origem das palavras, dos idiomas. Tetragrama é uma palavra de origem grega, que significa 4 letras, tetra e grama, letra. Então, tetragrama significa 4 letras, por isso que nós falamos dessa forma. Bom, esta forma de escrita e leitura é feita de trás para frente em relação às formas de escritas ocidentais. Originariamente em aramaico, que é muito parecido com o hebraico, são línguas que são semelhantes, são línguas orientais, as palavras são escritas e lidas horizontalmente, da direita para a esquerda, ou seja, nós vemos aqui H, V, H, Y, formado por 4 consoantes hebraicas. Aí nós vemos aqui, ó, Yud, que é simbolizado por esse tracinho aqui. Nós vemos aqui o Yud, né? Nós vemos aqui o Rei, que é simbolizado por esse outro símbolo hebraico. O Vav, que é esse traço, e novamente nós temos o Rei. Essas palavras aqui são a pronúncia da transliteração do nome sagrado tetragrama para o português. O tetragrama Yud, Re, Vav, Re tem sido latinizado para JHVH já por muitos séculos. Então houve uma mudança do Y ser substituído por J. Lembrando que no idioma hebraico não se tem vogais, apenas consoantes. A forma da expressão ao declarar o nome de Deus, Yud, Re, Vav, Re, ou JHVH, na forma latinizada, deixou de ser utilizada há milhares de anos na pronúncia correta do hebraico original, que é declarada como uma língua quase que completamente extinta. Então, a língua original hebraica, ela é uma língua praticamente quase que extinta. Então, durante esses milhares de anos, o sentido original da língua foi perdido, o sentido original.
Os homens deixaram de pronunciar o nome de Deus por medo de pecar, por pronunciar o nome de Deus em vão. Então, o que eles fizeram? Não tomarás o nome de Yud-He-Vav-He, teu Deus, em vão, pois Yud-He-Vav-He não considerará impune aquele que tomar seu nome em vão. É o que nós vemos em Êxodo capítulo 20, verso 7. E com isso perderam a capacidade de pronunciar de forma satisfatória e correta, pois a língua que quem pronunciava o nome de Deus no original precisaria se curvar, dobrar dentro da boca, de uma forma muito difícil, para muitos impossível de ser pronunciada corretamente. Bom, para alguns eruditos estudiosos, o nome Yud-He-Vav-He pode se identificar mais com as palavras Yahvé, vertido em português para Javé, Yahvé, ou Yehová, vertido em português para Jeová. Essas palavras são transliterações possíveis nas línguas portuguesas e espanholas. Já outros eruditos, a forma mais correta de escrever o nome de Deus seria Javé, Yahvé, lembrando da troca do Y pela consoante J, Javé. Lembrando que isso aqui são transliterações. O que é isso? Transliteração é você tentar pegar uma palavra que está em um idioma, no nosso caso aqui o hebraico e aramaico, e transformar numa palavra equivalente, o mais próximo possível, dentro da nossa língua, que no caso é o português de Portugal. Então, nós temos que entender isso com muita tranquilidade. Ainda, alguns desses estudiosos concordam que a pronúncia Jeová, Yehová ou Jeová seria a forma mais correta de pronunciar o nome de Deus, sendo este o pensamento mais aceito pelos teólogos da atualidade. Contudo, o significado exato do tetragrama Yud-He-Vav-He ainda é objeto de controvérsia entre os especialistas, como sempre e sempre vai ser assim. Em Êxodo 3,14, Yud-He-Vav-He disse a Moisés: Erie Hasher-Rie. Segundo muitas tradições da Bíblia, esta expressão encontrada no texto hebraico significa eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vós. Esta expressão eu sou o que sou é usada como título para Deus, para indicar que ele realmente existe antes que houvesse dia. É o que está lá em Isaías 48:17. Isso corresponde às expressões eu sou aquele que é, eu sou o existente. E o Yud-He-Vav-He assim confirma a sua própria existência. O tetragrama Yud-He-Vav-He, na maioria das versões bíblicas utilizadas no século 20 e 21, foi substituído pela palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, para evitar erros e problemas gramaticais. O certo mesmo é que a pronúncia verdadeiramente correta do nome de Deus, Yud-He-Vav-He, se perdeu no tempo e hoje nenhum ser humano sabe exatamente como pronunciar este nome. Mesmo assim, os nomes Javé e Jeová são formas que os homens encontraram para tentar pronunciar e invocar o nome de Deus Pai. Devemos também considerar que quando uma criança de 4 anos se dirige ao seu Pai Eterno, ela não o chama pelo nome e, por sua vez, o genitor dessa criança não vai deixar de dar-lhe atenção porque ela não sabe pronunciar o seu nome. Desse modo, é importante dizer que, sabendo ou não pronunciar corretamente o nome dele, o nome de Deus Todo-Poderoso, todas as pessoas que se dirigem a Deus
com um espírito quebrantado e um coração contrito, chamando-o de Pai, serão ouvidos por ele, porque independente do seu nome, ele gosta de ser chamado assim. Alguns dos nomes de Deus dizem respeito a ele como sujeito: Jeová, Senhor, Deus. Outros são atribuídos como predicados que falam dele ou a ele, como santo, justo, bom e etc. Alguns nomes expressam a relação entre Deus e as criaturas: Criador, sustentador, governador, etc. Alguns nomes são comuns às três pessoas, como Jeová, Deus, Pai, Espírito, e outros são nomes próprios usados para expressarem sua obra e seu caráter. Então, para a gente poder estar finalizando aqui esse vídeo, nós vamos ver o seguinte: o nome de Deus é o que ele é a representação do seu caráter. Mas o Criador é tão grande que nome algum jamais será adequado à sua grandeza. Se o céu dos céus não pode conter, como pode um nome descrever o Criador? Portanto, a Bíblia contém vários nomes de Deus que o revelam em diferentes aspectos de sua maravilhosa personalidade. Nós vemos aqui um dos nomes de Deus, que significa Elohim. Este é o primeiro nome de Deus encontrado nas Escrituras, em Gênesis capítulo 1, verso 1, e aqui o nome encontra-se em sua forma plural, mas o verbo continua no singular, indicando a pluralidade das pessoas na unidade do ser. O nome de Deus é o que ele é, representação do seu caráter. Então, nós temos que entender isso. Este nome denota a grandeza e o poder de Deus. Este nome encontra-se somente no relato da criação, em Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, e também capítulo 2, o verso 4. É o seu nome de criação. Elohim é sempre traduzido no português como Deus em nossa Bíblia. De acordo com a opinião mais ponderada entre os estudiosos, esta palavra é derivada de uma raiz na língua árabe que significa adorar. Então, nós estamos terminando aqui essa parte que fala sobre o nome Elohim. Então, vamos terminar aqui. Esta opinião é fortalecida quando observamos que a mesma palavra é usada inapropriadamente para anjos, dos homens e falsas divindades. No Salmos 8, verso 5, a palavra anjos é Elohim no texto original. E vemos que certas vezes os anjos são impropriamente louvados. No Salmo 82, versos 1 e 6, Elohim é traduzido deuses e é usado para homens. Em Jeremias 10 a 12, temos o verdadeiro Deus Elohim, contrastado com os deuses Elohim, que não fizeram os céus nem a terra, implicando assim que ninguém, a não ser Deus, é objeto próprio de adoração. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.